É porque elas são regidas pelo capítulo do 986. E onde entra a sociedade simples? De forma subsidiária. Lendo dessa forma, parece que assim, é sociedade em comum? É. Vai para a sociedade simples? Não é. Vai para o capítulo da sociedade em comum. Artigo 986. Se o artigo 986, 987, 988 não fizer nenhuma menção, aí subsidiariamente a gente vai para lá. Vamos lá. Em relação a terceiros, os sócios podem comprovar a existência da sociedade por qualquer modo. Pode não. Na realidade, ela não tem contrato. Vamos combinar, né? Mas olha o 987 o que diz. O 987 diz o seguinte, olha o que diz o 987. Qualquer terceiro de boa-fé, como não tem contrato, não tem registro, poderá se valer de um papel de pão, meu amigo, para fazer prova contra essa sociedade. Eles estão me devendo um cheque. Pode ser qualquer papel. Mas entre os sócios, e é o que diz a questão, entre os sócios, somente o documento oficial. É uma forma do legislador forçar o quê? O registro. Então, nessa hora, os sócios não podem. Terceiro pode, mas o sócio, se eu quiser brigar com outro sócio, que ele está me devendo e tal, o comprovante oficial é o contrato. Está entendendo? Agora vai. Os sócios são titulares em comum das dívidas sociais. Em comum por conta o nome dela, né? Qual é a dificuldade dessa questão, que eu falei, vocês vão pirar nessa questão? Que ela é difícil. Ela é uma questão complicada. Essa questão é questão de OAB. Entendeu? E é uma questão pequena, curta, a gente tem medo de questão grande, mas ela é uma questão que te faz um exercício, né? Essa pegadinha aqui, ó, que não fala subsidiariedade, entendeu? Essa aqui você mata rápido, mas essa não mata. Então, o gabarito oficial B não teve impugnação, essa foi a questão mesmo, certo? Senhores, o que diz aqui? A respeito da classificação das sociedades em simples empresárias, agora entramos num tema importante. Se, por um lado, as sociedades podem ser não personificadas, por outro lado, o outro grupo são as sociedades personificadas. Para aqueles que já se formaram há algum tempo, elas eram divididas, as sociedades personificadas, em civis e comerciais. Se você falar isso hoje, você fala da sua idade. Sabe aquele povo que fala assim, não, que fulano desquitou. Puxa, não pode, tem coisa que ele não pode falar. Tem que falar assim, não, pluguei, não fiz download. Você tem que falar um negócio assim, né? Partiu, né? Agora tá assim, né? Vou para a aula de empresarial, partiu. Não fez, agora tem Face, gente. Estou assim, apaixonada pelo Face. Apaixonada, entendeu? Então, assim, não sei mexer direito. Mas se você quiser, eu te adiciono. Tá? Se você quiser, é só pedir, tá? Também tem o seguinte, como eu sou nova, eu tinha uma semana de Face, eu tinha 1900 e tal, né? Aí minha colega falou assim, que isso? Eu falei, ué, não estou entendendo. Por Deus, não estou entendendo. Por quê? Margot, não é assim. Por que não é? A pessoa pede para adicionar, eu acho elegante. Você diz elegante com alguém que não adicionar, para Margot não pode ser promíscua. Você só pode adicionar a pessoa que você conhece. Aí é que eu mudei, porque eu não sabia mesmo, sabe? Então agora você tem que falar comigo, tá certo? Você fala, Margot, ó, aula da FIPERJ, tá o seu aluno, estou lá no domingo. Aí eu vou te adicionar, porque eu te conheço. Deram essa informação. Agora eu dei uma parada. Se eu não te identificar, não vou apertar aquele próximo. De modo que, a respeito das sociedades personificadas, nome moderno, hein? Atual, tudo gente nova. Agora as antigas civis são chamadas simples. As antigas comerciais são chamadas empresárias. E não pode chamar empresarial, também tá off. Empresarial é atividade. A PJ chama-se empresária. Ai, gente. Ai, se eu
Patão? Empresária, tá certo? Empresária. Então, nessa hora, vamos embora lá. A respeito da classificação das sociedades em simples empresárias, bem como da relação prevista em lei entre os tipos societários pertencentes a cada um desses grupos, é correto afirmar que as regras legais representativas às sociedades simples, bora lá? Bem, são subsidiárias às da sociedade cooperativa e as regras relativas à sociedade limitada são, por sua vez, subsidiárias às demais sociedades empresárias, especialmente à sociedade anônima. Isso aqui, o examinador estava manguaçado. Ele deve ter dado uma entornada, ele deu uma entornada boa e confundiu tudo. Na realidade, o que ele quer fazer é uma maldade. Na letra A, que é pegar o artigo 1053 da limitada e te confundir. Realmente, gente, a LTDA, volto a falar, a LTDA poderá, nas omissões, usar as regras da sociedade simples. A LTDA. E se ela quiser, parágrafo único, poderá se valer supletivamente das normas da SA. Não ao contrário, como ele botou aqui. Parece que a SA é que se vale subsidiariamente das normas do quê? Da sociedade simples. Não é isso. Então essa está errada. B. São subsidiárias a todos os tipos societários. As sociedades simples, não pode esquecer do caput, do comando da questão, não atinge sociedade fora do Código Civil. Somente as do Código Civil. E vamos combinar. Sociedade anônima, amigo, é lei especial. 6.404, 15 de dezembro de 1976. É Sagitário. Porque, segundo dizem, não, de dezembro. É 15 de dezembro de 1916. Ou seja, é um signo de pessoas, como dizer, meu Deus, faltam palavras, né? Pessoas, vamos dizer, né? Então, o que acontece aqui, gente? Acontece o seguinte, esse está fora. C. Aplicam-se à sociedade limitada se o respectivo contrato não estabelecer a regência supletiva das normas de sociedade anônima, 1053 na cabeça. Ou seja, as sociedades simples, que é o caput dessa questão, serão aplicadas à limitada se, parágrafo único do 1053, a gente não quiser prever no contrato social que as normas serão as das normas da sociedade anônima. Então, se nada falarmos, será a sociedade simples, letra C de Calvin Klein a correta. São subsidiárias apenas à sociedade em nome coletivo, não é isso. São subsidiárias às sociedades do Código Civil. Bacana? Então, letra C. Vai lá. Eu trouxe para vocês, a título de revisão, né? Porque eu não posso dar limitada hoje para vocês, nem a SA, seria louco, né? Mas, a título de revisão, chegando em casa, querendo fazer um revival da aula, as características básicas da sociedade limitada, tá certo? E trouxe também as características básicas da sociedade anônima. É óbvio que não é hora da gente falar, mas isso ajuda na hora de você fazer uma revisão. Uma coisa é fazer o exercício, outra coisa é ter o, né? Então, ela é uma sociedade de contrato social, ela pode ser uma limitada registrada no registro civil ou na junta, ela tem ou firma ou denominação, já vimos, pode ser uma sociedade de pessoas ou de capitais, entendam, affectio societatis. A gente pode ter uma relação de importância ao sócio ou não. Se ela tiver uma relação alta entre os sócios, ela é uma sociedade de pessoas. E um sócio, quando quer vender as suas cotas para a vizinha dele, a gente não deixa a vizinha entrar se a gente não gostar da vizinha. Porque o importante para nós é a figura do sócio, não o dinheiro da vizinha. Já as sociedades capitais não se importam com o sócio, mas com o investimento que esse sócio está trazendo. Por isso o nome de capitais. SA é de capitais. O cara compra ação de manhã, vende à tarde, compra de novo à noite, não importa para quem ele vendeu e quem comprou. Importa que o negócio está sendo realizado. É isso que é importante.
A sociedade limitada, ela pode assumir as duas funções. Não atua no mercado, por isso, se você quiser entrar no mercado de bolsa de valores, tem que virar SA. Aconteceu com a minha não, né? Mas a faculdade que eu integro, ela era uma limitada, uma sociedade familiar, Estácio, e virou SA justamente para entrar no mercado. Então ela teve que fazer essa transformação antes, e ela possui uma relação de ser o capital social formado por cotas. Isso significa dizer que, em relação limitada, o que a gente pode trabalhar e qual o perigo que tem a sociedade limitada. Vai lá. A respeito das sociedades limitadas, a assinale é correta. O que tem aí? Limitada deve ser estudada a partir de que artigo? Sociedade limitada é estudada a partir do artigo 1052. Então, a sociedade limitada é uma sociedade estudada a partir do artigo 1052. O que diz? Não dependerá de deliberação dos cotistas a nomeação ou destituição dos administradores. Amigos, o negócio é o seguinte: se você quiser mandar o administrador embora, pode mandar. Mas quem manda numa sociedade? Os sócios. Então tem que fazer deliberação. Não tem como. E aqui você tem a nomeação e a destituição no artigo 1071. É objeto de assembleia, é objeto de acordo. Diz a sociedade limitada nas omissões das normas estabelecidas no Código Civil será regida pela Sociedade 6.404 de 76. Atenção, acabamos de ver isso. A limitada não é de pronto. Nas omissões, nós não aplicamos a SA. Primeiro, se o contrato nada falar, sociedade simples. Se SE, o contrato fizer previsão, a sociedade anônima. Atenção, pegadinha. Não pode vir na prova a lei da sociedade anônima. Tem que vir sociedade anônima. Se vier 6.404, está errado. Por quê? Porque a 6.404 é sociedade por ações. E nós temos duas sociedades por ações. SA e comandita por ações. Tudo bem? E eu só aplico subsidiariamente a SA, não as regras da comandita. Bacana? Então, somente a SA. C. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato ou em ato separado. 1060 tá certo, bacana. Como é seu nome? Júlia. Matou a Júlia. Entendeu? Júlia foi lá e falou, Marco, é C. C de quê, Júlia? Calvin Klein. Certo? Então, nessa hora, essa aqui, 1060 da lei, está lá. Você pode nomear uma ou mais pessoas no próprio contrato em documento à parte. A cessão de cotas de um cotista de uma sociedade limitada para outro cotista da mesma sociedade dependerá de prévia autorização estatutária. Eu gostaria muito de falar sobre isso. Cai sempre. Cai sempre. O que eu estou falando aqui, meus amigos? Posso vender minhas cotas como sócia? Posso. Se eu for vender para outro sócio, não preciso de autorização de ninguém. Logo, vocês estão vendo que está errado. É o 1058. Porém, se eu for vender para um estranho, preciso de um quórum dessa forma. 1158, 1157, perdoe-me. 1157. 1157. 1057, marcou? 1057. Vai lá, 1057, é isso mesmo. Bota um zero aí, 1057. O que eu preciso se eu for vender para um estranho? Da não oposição de mais de 1/4 do capital social. Então eu tenho que notificar os outros para ver se eles não se opõem à minha venda para um estranho. Ou seja, para dentro de casa, preciso de autorização? Não, só para fora. E essa autorização para o estranho é não oposição de mais de 1/4. É o 1057 do Código Civil. Atenção! Quem está com o 1057 aberto aí? Sublinha, na omissão do contrato. Na omissão do contrato. Na omissão do contrato. Amigos, a primeira regra é vale o que o contrato determinou. Se o contrato falar para vender para a vizinha, eu quero a unanimidade, vale que todos se manifestem.